Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, saudações em Cristo Jesus, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje, para a nossa meditação, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 7, verso 12, que nos diz assim: Porque, conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Meus queridos, muitos ensinadores religiosos afirmam que Cristo, pela sua morte, aboliu a lei. E em virtude disso estão os homens livres de suas reivindicações. Alguns há que a representam como um jugo penoso, e em contraste com a servidão da lei, apresentam a liberdade a ser desfrutada sobre o Evangelho. Não foi, porém, assim que os profetas e os apóstolos consideravam a santa lei de Deus. Disse Davi: Andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. O apóstolo Tiago, que escreveu depois da morte de Cristo, refere-se ao decálogo como a lei real e a lei perfeita da liberdade. E o escritor do Apocalipse, meio século depois da crucificação, pronuncia uma bênção aos que guardam seus mandamentos, para que tenham poder da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A declaração de que Cristo, por sua morte, aboliu a lei do Pai, não tem fundamento. Se tivesse sido possível mudar a lei ou pô-la de parte, não teria sido necessário que Cristo morresse para salvar o homem da pena do pecado. A morte de Cristo, longe de abolir a lei, prova que ela é imutável. O Filho do Homem veio para engrandecer a lei e a tornar gloriosa, segundo Isaías 42, verso 21. Disse ele: Não cuideis que vim destruir a lei, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Isso em Mateus 5, verso 17 a 18. E com relação a si próprio declara ele: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. A lei de Deus, pela sua própria natureza, é imutável. É uma revelação da vontade e caráter do autor. Deus é amor e sua lei é amor. Seus dois grandes princípios são amor a Deus e amor ao homem. O cumprimento da lei é o amor. O caráter de Deus é justiça e verdade. Esta é a natureza da lei, diz o salmista. A tua lei é a verdade. Todos os seus mandamentos são justiça. E o apóstolo Paulo declara: a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Tal lei, sendo a expressão do pensamento da vontade de Deus, deve ser tão duradoura como seu autor. É a obra da conversão e santificação reconciliar os homens com Deus, pondo-os em harmonia com os princípios da sua lei. No princípio, o homem foi criado à imagem de Deus e estava, meus queridos, em perfeita harmonia com a natureza e com a lei de Deus. Os princípios da justiça lhe estavam escritos no coração. O pecado, porém, alienou do Criador. Não mais refletia a imagem divina. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo homem pudesse reconciliar com ele. Mediante os méritos de Cristo, pode aquele restabelecer a sua harmonia com o Criador, mas somente aqueles que acreditam, e que recebem a lei de Deus como sendo de Deus. Que Deus possa te abençoar e entender que a lei é santa e imutável, e se você tem esse desejo, eu gostaria de orar por você. Pai querido e bondoso, Criador dos céus e da terra, nos ajude a entender, Senhor, que os teus mandamentos são 10 mandamentos de amor. Quando o Senhor não permite que nós façamos tal coisa, é absolutamente para o nosso bem. Assim como quando criança não entendíamos às vezes que os nossos pais, eles nos chamavam a atenção por algo, que a gente possa entender quando o Senhor nos diz não, é porque o Senhor tem algo muito melhor para nós. Abençoe a cada um, nos ajude a refletir a tua imagem, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e te guarde.